Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o nosso Mitologia em Pauta número 9 da primeira temporada, a educação de forma lúdica. Nós vamos ver hoje algo assim bem interessante. Nós já tivemos aqui 8 episódios anteriores. O que é mitologia, mitos da criação, a criação da terra, o gênero humano, dádivas dos deuses, o reino animal, substâncias simbólicas, homens versus símbolos, e agora o eterno renascer, que é o nosso estudo de hoje. É o episódio 9, Eterno Renascer. Então vamos lá. A palavra samsara é um substantivo abstrato derivado da raiz SR, mover-se, com o prefixo san, que significa volvendo em ciclos, ou ciclo, e abrange todo o ciclo de nascimento, morte e renascimento, que é um conceito védico da existência terrena. Então, já desde o princípio, eles já informavam esse eterno renascer. Vamos renascendo, 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 até o momento em que não precisarmos mais desse ciclo de renascimento. Então, samsara significa isso, né? Ir, vir, ficar, retornar, voltar, e é o ciclo dos renascimentos. E aí, a gente vai entender o seguinte: espíritos em plena evolução, o homem necessita passar por vários renascimentos, desde o renascimento físico, através dos processos reencarnatórios, até os nascimentos que se fazem por ciclos, para o avanço seu espiritual. A mitologia fala sobre isso desde o início, principalmente com o tema do eterno retorno. Então, observe o seguinte: desde o princípio, eles já ensinavam a lei da reencarnação. Desde o princípio. Que tudo tem o seu reinício. O nosso estudo de hoje, nós vamos ir lá no passado para ver como é que os primitivos conviviam com isso. Então, hoje, quando algumas pessoas se arvoram a dizer que não existe reencarnação ou que não acreditam na reencarnação, eu convido a estudar. O nosso episódio de hoje é exatamente para isso. É para aqueles que não aceitam a reencarnação, não entendem a reencarnação, e para nós que precisamos cada vez mais nos firmarmos nesse conceito, que é uma lei de Deus. Nós não podemos interferir na lei divina. Reencarnação não pode ser contestada, porque não se existem argumentos válidos, lógicos e justos contra ela. Aquele que tentar dizer isso, ele terá um trabalho imenso para provar que não tem reencarnação. Ele vai falar, geralmente, sobre o que ele acha, não o que verdadeiramente é. Então, a coisa vai começar falando sobre a fênix. É uma ave mitológica, né, que após viver 500 anos, constrói um ninho nos ramos do carvalho, no topo de uma palmeira, onde constrói o seu local de habitação, que é o ninho. Então, o poeta Ovídio conta a história da fênix. A maioria dos seres nasce de outros indivíduos, mas há uma espécie que se reproduz por si mesma. Ela não vive de frutos e flores, mas de frankincenso e resinas odoríficas. Então, essa fênix, nós podemos considerar como sendo a nossa própria essência. Essa essência não nasce de outro indivíduo, ela é por ela veio de Deus. O corpo que ela vai utilizar para suas manifestações
é que vem de outros indivíduos, no caso, os genitores. Mas a fênix mesmo, a essência, esse primor existencial, ele é por ele. Então, eu não nasço de ninguém a não ser de Deus. Então, a relação é eu, Deus. Os demais, pai, mãe, etc., são puramente pessoas que nos auxiliaram com sua genética para elaborarmos os nossos corpos físicos, que vão vivendo e vão desaparecendo, vivendo e desaparecendo, como a fênix. Ela vai viver um tempo, depois ela desaparece, e depois ela volta a esse plano físico para continuar a sua evolução. Né? Então, está tudo bem claro. Olha, ao morrer, exala seu último suspiro entre os aromas do seu ninho. Do corpo da ave paterna surge uma jovem fênix destinada a viver o mesmo que a sua predecessora. Então, quer dizer, é a encarnação. A mônada viveu aquele tempo, né? Ela viveu aquele tempo, desencarna, mas a fênix é a essência, né? Ela não morre. E ela vai construir um outro corpo através do auxílio dos genes paternos. Então, é a pura da encarnação. É a explicação puríssima de como se processa a reencarnação. Quando cresce e tem força suficiente, ela levanta o ninho da árvore, o próprio berço e sepulcro parental, e o transporta para a cidade de Heliópolis, no Egito, e coloca no Templo do Sol. Ou seja, chegou nesse momento que ela cresceu, que ela não precisa mais, ela vai então para o sol dela, o sol da própria consciência. Quer ver? Aqui está. Ó. Na estrutura deste texto, vemos a singela representação do ciclo dos renascimentos. A fênix elabora seu próprio corpo. O perispírito elabora o próprio corpo físico. Então, está aqui. A fênix seria o espírito, né, que elabora o perispírito, que, junto com os genes parentais, vai elaborar o corpo físico. No dia que ela deixa o corpo físico, ela volta a perispírito, né? E depois ela vai, de novo, tecer um outro corpo físico no outro ninho. Pode ser com os mesmos pais, mas em outra situação, em outra geração. Tá? Então, esse é o trânsito, é o trâmite da fênix, que é o nosso trâmite também. Quando morre, ela mesma cuida do renascimento e migra para outros locais onde as frequências a atraem. Vai ao templo do Sol, que é a sua própria essência divina, representada pelo Sol crístico que todos temos, este Sol crístico aqui. Então, é este espírito, meus amigos e minhas amigas, que vai gerando as propostas reencarnatórias. O espírito é o grande diretor de tudo isso. Quanto mais ele avança, mais as suas reencarnações serão fadadas ao sucesso, a não mais entrarem em instâncias perigosas de escolhas equivocadas. Mas até chegar lá, no sol da sua própria consciência, ela vai experimentando ninhos, e vai crescendo com eles, que é o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos nessa encarnação, fazendo essa mônada, essa fênix, crescer cada vez mais. Numa próxima experiência reencarnatória, nós chegaremos aqui com mais possibilidades. Principalmente se nós entendermos isso, quisermos entender isso, e não ficarmos colocando contrapontos. Eu não acredito em reencarnação, tudo bem, mas Ovídio acreditava. Os homens e as mulheres do passado acreditavam. Só não acredita que ainda não se libertou da sua caixinha mental, da sua monoideia, que acha que é impossível renascer de novo. Olha, Jesus falou isso para Nicodemos. Né? Então, vejam que interessante. Então, a lenda da fênix representa nossos ciclos no planeta Terra. Tá? Vamos para outros planetas? Com certeza. Mas como que será lá? Não sabemos. Então, nós temos que entender o que está acontecendo aqui na Terra. E aqui na Terra funciona desse jeito. O perispírito molda o novo corpo físico que vai viver um tempo, vai desintegrar, vai libertar o perispírito, vai libertar o espírito
que vai passar por algumas outras informações no plano espiritual, por tempos aí variados, e volta para a nova experiência. Por que ele volta para a nova experiência? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Por quê? Porque exatamente a Terra, o planeta Terra, aqui no plano físico, ele contém todos os conteúdos necessários aos nossos avanços nessa nossa faixa evolutiva. Nós estamos saindo do animal, estamos indo para uma faixa mais avançada. Mas nesse trâmite do animal até essa faixa mais avançada, a Terra, o plano físico da Terra, suas adjacências, é o que mais precisamos. É o que mais oferece recursos para superarmos as nossas lutas do início para avançarmos além. Então, por isso nós estamos aqui no plano físico da Terra. Estamos encarnados aqui, porque aqui contém tudo o que precisamos. Os vales, os desertos, as florestas, os oceanos, os lagos, os rios, as montanhas, o vento, a temperatura, tudo isso é o que nós precisamos para fazer esse movimento ascensional do nosso Cristo interno, representado aqui pela Fênix. Né? Então, é bom a gente ter essa informação e não ter mais dúvidas sobre a reencarnação. Né? Para baixo, debruçada em seu voo, ela avança rápido pelo vasto céu etéreo e navega entre os mundos e mundos com voo estável, ora sob ventos polares, ora em voo ameno. Movimenta o ar batendo suas asas, até que no voo de águias, a todas as aves ela parece uma fênix admirada por todos como pássaro solitário. Quando, para consagrar suas relíquias, no templo brilhante do sol, voa para Tebas, no Egito. Aí está um poema escrito há muito tempo sobre a Fênix. Então é isso, minha gente. Nós somos essa Fênix. Nós somos essa estrutura espiritual que voa, que se liberta, que depois desencarna, que reencarna, continua seu voo. Assim somos nós. Ficou certo para você? Nós vamos observar, né, coisas interessantes nesses estudos. E nós precisamos ter mais atenção, sabe, amigo, amiga? Por isso nós estamos fazendo esse projeto Mitologia em Pauta. Não é só para falarmos de lendas, de heróis, nada disso, de deuses, né, titãs. Nós estamos aqui querendo entender como que os espíritos superiores daquele passado ensinavam aos primitivos da Terra e aqueles mais ou menos rebeldes, exilados, que precisavam voltar a seus retornos para completar, para fazer nova dinâmica no seu voo. Então, vamos voar, minha gente, mas com consciência, com harmonia. Né? Vamos. Dizem que a Fênix, quando ela morre, ela vai lá para o Egito e fica lá por um tempo, 500 anos. Depois ela renasce para mais 500 anos. Então a Fênix é um ser imortal. Tão imortal como essa civilização egípcia, tão bonita, que eu tenho a honra de tocar aqui o papiro egípcio. E a Fênix dá para nós a incrível força do renascimento contínuo. Se você está triste, abandonado, abandonada, não pense nisso. Cresça como a Fênix, ressurja das cinzas e você vai sair mais vistoso, mais vistosa, mais forte. Essa teoria da Fênix ultrapassa mesmo a qualquer lenda, a qualquer fábula da mitologia. Ela vai além, muito além, porque ela quer dizer o seguinte: olha, não existe morte, não existe nada que você não tenha capacidade de superar. Então seja Fênix também, quando tudo lhe parecer cinzas, e você vai viver por mais 500, infinitamente,
porque você foi criado para isso. Então, gente, nós fomos criados por Deus para avanços extraordinários na nossa evolução. No dia que a gente entende isso, a evolução, a vida, os conteúdos da vida passam a ter um significado muito superior. Eu já não vou fazer mais nada automaticamente. Eu vou fazer tudo pensando no meu propósito evolutivo. Então, para que eu levanto de manhã, vou para o trabalho, ou vou para a escola, ou vou para isso ou para aquilo? Porque eu estou dinamizando a potência interna que sou. Então, o que eu vou encontrar cada dia é um estímulo para o meu aprimoramento. Por isso que nós temos que seguir o mais rigorosamente possível os conteúdos das leis divinas que o Senhor Jesus trouxe para nós de forma tão ampla e de forma tão amiga. Agora, ele não pode fazer por nós. Ele não pode. Mas ele está nos orientando. Então, é preciso que a gente passe a pensar assim. Que tipo de mestre você segue? Qual é o seu mestre? Como Pedro perguntou para Jesus, Senhor, a quem seguir? Se não for os vossos passos. Então é chegado o momento de nos tornarmos pessoas conscientes de tudo isso, para termos uma vida bem mais avançada no campo das experimentações reais e sóbrias. Não é? Então, minha gente, vamos continuando aqui nos nossos slides. Olha, nós temos um ciclo lunar, veja bem, crescente, cheia, minguante e nova. Então, desde eras primitivas, os indivíduos observavam o ciclo lunar, concluindo que também nós nascemos e somos novos, crescemos e nos tornamos maduros, e depois minguam-se as forças e desaparecemos para renascermos de novo. Então, observa você que os primitivos, quando eles olhavam para a Lua e acompanhavam o seu ciclo, eles sentiam isso. Nós vamos estudar isso nos textos de Mircea Eliade, que é um antropólogo, né? Ele dizia isso, olha, os primitivos olhavam para a Lua e viam os ciclos da Lua, e viam que ela tinha crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia, ou seja, tudo renova, tudo volta ao início, tudo volta para o eterno retorno. Guarde isso com você. Eles entendiam isso pelo ciclo lunar, porque naquela época o céu conversava muito mais diretamente com aqueles seres, porque as noites eram estreladas, a lua era uma companheira de jornada. Hoje nós estamos aí numa vida muito agitada, uma vida urbana às vezes, que não nos permite esses olhares e essas conclusões. Mas nós estamos colocando aqui no Mitologia em Pauta para que você perceba que há sempre o eterno retorno. Vamos continuar aqui para tentarmos entender melhor tudo isso, tá? Bom, o ciclo solar, também os ciclos da noite e dia, nascer do Sol, seu auge, declínio e desaparecimento, até surgir no novo dia. Então, o próprio Sol, ele nos mostra isso, né? O próprio Sol. Então, tem a manhã, tem o meio-dia, tem o entardecer, e depois ele desaparece para voltar de novo no dia seguinte. Então, nada disso é por acaso. Está seguindo uma harmonia cósmica, sem dúvida, mas também está dando para os habitantes desse mesmo cosmos, desse mesmo universo, as informações necessárias aos nossos aprendizados. Quando nós chegarmos a habitar mundos superiores, nós vamos começar a entender outros ciclos. Por exemplo, aqui na Terra nós temos uma lua. Existem planetas que têm 30 luas ou mais. Então, nós vamos começar a entender esses outros ciclos. Mas temos que começar pelo princípio. Se eu não me interesso por um princípio tão simples quanto este, do ciclo lunar e do ciclo solar, eu não vou conseguir entender mais tarde outros ciclos mais complexos. Então, vamos começar a entender assim. Vamos acabar com esse negócio de morte. Não tem morte, tem sempre o eterno retorno. Porque a gente começa a adaptar a mente para os novos avanços que nós temos que fazer. Então, meu amigo, minha amiga,
sem essa de olhar para a Lua e falar que é a Lua dos namorados. A Lua é cíclica. Ela pode até me dar uma frequência que encaixa em mim como um romantismo, mas é a frequência, a ressonância. A Lua em si promove outras etapas e, principalmente, nos mostra os ciclos que precisamos. Este é um avanço que todos precisamos ter. Hélio deu o Sol. A sua cabeça é coroada por uma auréola solar, circula a Terra com a sua carruagem do Sol, atravessando o céu para chegar à noite, ao oceano onde os seus cavalos se banham. Nada do que se passa no universo escapa ao seu olhar, sendo frequentemente convocado por outros deuses para servir como testemunho. Então, imaginamos aqui, minha gente, os seres primitivos olhando para o Sol e tentando identificá-lo enquanto presença em suas vidas diárias. O Sol, ele representa o Cristo interno, que todos temos, que todos somos. E o Deus que eu represento é a mônada divina, também que todos somos. Então, vejam vocês, dentro desse contexto que nós estamos falando, dos icebergs, né? Os icebergs são astros. Então, o Sol e a Lua são os icebergs mais próximos que nós temos. Então, vejam bem, dentro desses ciclos, desses icebergs da Lua, que a gente falou ainda há pouco, e agora do Sol, a nossa mente ela vai apropriando, vai tendo valores para entender que tudo é o eterno retorno, que nada morre. Nada morre. As pessoas, às vezes, desencarnam sem uma noção disso. Não se interessam por essas informações. E aí desencarnam. Chegam lá no mundo espiritual, muitas vezes um mundo mais denso, uma parte mais densa da espiritualidade do plano espiritual, e ela não vê esses ciclos. Então ela acha que morreu, que desapareceu. Porque ela não leva isso com ela de maneira concisa, de maneira perfeita. Então, se ela levasse isso, ao chegar, por acaso, num local desse, de densidade, ela ia entender, não, lá fora tem o Sol, que tem dia, que tem noite, tem a Lua, e existe um ciclo. Eu quero entender, quero voltar para esse ciclo. É essa vontade que tira as pessoas do umbral. Porque se ele não leva um contexto, um conteúdo de conhecimento e esclarecimento, minha gente, quando ele chega no umbral, por acaso ele vai para lá, ele vai se perder nas densas nevoeiros do umbral, porque ele não tem na mente dele a informação cíclica do céu, do Sol e da Lua. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que nós temos que nos capacitar para a vida física e para a vida pós-física. Porque nós estamos num planeta que tem o Sol e tem a Lua. Se tem Sol e tem Lua, isso é importante, tem significantes magníficos em nós, que geralmente estão ligados aos ciclos evolutivos, aos nossos eternos retornos para continuarmos crescendo. Veja se você consegue entender isso. Se você consegue começar a pensar mais seriamente nisso do que ficar tomando um copinho de bebida alcoólica, do que ficar fumando, usando droga, desejando mal para os outros, querendo que o outro se atrapalhe, se arrebente para você tomar o lugar dele. Temos que pensar nisso. Ou a gente pensa nisso e se liberta por isso, ou, meu amigo, minha amiga, os ciclos vão continuar somente para aqueles que querem. Para aqueles outros, eles vão ter que ir para mundos primitivos, talvez sem lua, talvez aí com um sol muito distante, muito parco. Né? É hora de pensar, meu amigo, minha amiga, é hora de pensar. O plano espiritual está preparando os futuros habitantes do planeta Terra. Estão preparando esses habitantes. Ainda não são espíritos superiores de luzes, mas são espíritos que entenderam que têm que apropriar dessas informações para prosseguirem. Que sejamos nós dessas pessoas, né? Essas técnicas teriam permitido aos humanos abandonar sua existência primitiva, nômade e subterrânea, progredindo para uma sociedade que garantisse a segurança das suas vidas e a integridade do seu habitat. A lenda de Prometeu
segundo o antigo dramaturgo grego Ésquilo, conta como o Titã levou fogo para os humanos e ainda revelou técnicas de agricultura e arquitetura para aproveitar a luz do sol. Então, Prometeu é uma figura, um titã, que ele... Titã já sabe que é o arquétipo, né, minha gente? Então, ele trouxe o fogo para a terra. Ao trazer o fogo, ele trouxe a capacidade dos humanos de se aquecerem, de espantar as feras perigosas, de cozinhar seus alimentos. Então, ele trouxe um benefício imenso, né? Mas acontece o seguinte: toda vez que alguém tenta fazer um bem para a humanidade, ele é acorrentado. Não é assim? Jesus não foi acorrentado na cruz. Sócrates não foi acorrentado na cicuta. Giordano Bruno não foi acorrentado na fogueira. Todo aquele que quer trazer uma coisa nova para essa humanidade ainda primitiva, ou ainda nos primeiros passos, fora do primitivismo, eles acorrentam ele, mas eles não importam. Prometeu ficava preso nessa rocha, amarrado. De dia vinha uma águia e comia o fígado dele. De noite o fígado recuperava. De dia vinha a águia e comia o fígado, ou seja, era um sofrimento atroz. Então, as pessoas que querem trazer coisas boas têm esse tipo de agressão. Eu, meu amigo, minha amiga, eu vou dizer uma coisa muito séria para você, muito séria mesmo. Eu não sei onde que você trabalha. Pode ser um trabalho profissional, pode ser até no centro espírita ou algum outro templo religioso. Por favor, não tente impedir a marcha daqueles que estão lutando por tempos melhores. Analisa se o tempo que ele está propondo, ou ela está propondo, é um tempo melhor. Se for, meu irmão, não se torne pedra de tropeço, porque você estará se comprometendo seriamente com as leis de Deus. Não seja aquele que acorrentou o Prometeu lá naquela rocha. Ele trouxe o fogo, ele trouxe a harmonia, ele trouxe o cozimento, ele trouxe o aquecimento, a luz. Então não ultrapasse, não atrapalhe. Se alguém está muito superior a você em conhecimento, em tarefas, em vontade de realizar, acompanhe seus passos. Acompanhe. Porque senão você vai acorrentar o Prometeu e o Prometeu vai sempre recuperar-se e um dia na história o Prometeu fica e você passa. Você já pensou? Analisa isso. Tem muita gente pondo pedra de tropeços. Que não seja você. Pensa direitinho. Quando você está com raiva de alguém, por que você está com raiva? Porque se ele estiver fazendo bem, você tem que aproveitar com ele. Quando o mestre chega, meu amigo, minha amiga, o discípulo assenta para ouvi-lo. Temos que saber fazer isso. Se chama humildade, que é contra o orgulho. O orgulho é assim: eu sou o melhor, eu sei tudo, ninguém me ultrapassa, ninguém vai fazer mais do que eu. Isso é orgulhoso, prepotente, humilde não. Olha, você traz uma notícia nova, por favor, me fala a sua informação. O que eu posso fazer para eu crescer por ela? Percebe, minha gente? Fica aí para você. Né? Agora vamos para o ciclo anual. As 4 estações do ano representam eternos retornos. Estamos sob a influência desses retornos permanentes, onde quando se morre, renasce. Né? Que nós temos o inverno, a primavera, o verão e o outono. São ciclos. Agora eu pergunto para você, como é possível que esses ciclos aconteçam? Exatamente porque a Terra está inclinada. Então, quando ela gira em torno do Sol, ela gira formando solstícios e equinócios. Solstícios são primavera e verão, equinócios, inverno e outono. Então, ao girar em torno do Sol, fazendo a sua órbita, ela vai mudando a chegada dos raios solares nos seus hemisférios norte e sul.
É um movimento cíclico, minha gente. Isso é um movimento. E olha quanta informação esse movimento traz para nós. Quanta informação, né? Olha só, o que você faz no inverno? O que você faz na primavera? O que você faz no verão? O que você faz no outono? Veja como é que a vida nos capacita para sermos grandes, para sermos atuantes dentro da sua proposta cíclica. Nós vamos viver o próximo inverno como? O próximo verão como? Eu me preparo para o inverno como a formiguinha que se prepara para o inverno? Eu me preparo para o outono, que é uma época de reflexões, né? Jesus utilizou esses ciclos aí para dizer que a sua fuga não se dê no inverno. Porque no inverno está tudo frio, está tudo. Ninguém está pronto para. Ninguém tem forças para realizar nada. Então ele propõe que se faça no verão, na primavera, no verão, principalmente no verão. O que é o verão? Se você dividir esses ciclos, de cada um ciclo desse aqui de 21 anos, você tem um ciclo de 84 anos, um ciclo completo de 84 anos, que é mais ou menos o tempo de uma reencarnação. Então, no inverno, é o tempo da infância, né? Depois você tem, não, desculpe, a primavera é o tempo da infância, onde a criança nasce, chega aos 21 anos, na primavera da vida, depois vem o verão, a nação da vida. É aí que ele faz tudo, aí que ele muda seus conceitos, é aí que ele busca coisas melhores. Depois vem o outono, que é a parte da reflexão da sua vida. Então você tem 21 anos, depois de 21 a 42 você está no verão, de 42, de 43 a 63 você está de 64, você está no outono. E depois você vai entrar no inverno, que é o final da vida. Então, nesses ciclos aqui, o que eu faço para o maior aproveitamento da reencarnação? Então, Jesus falou dos ciclos assim. Então, tudo, minha gente, é um eterno renascer. Tá? Tudo é um eterno renascer. Vamos ver também o ciclo das plantas. Olha só. Observamos que tudo é semente e volta a ser semente. Proserpina e Perséfone, na mitologia romana e grega, bem representam as sementes que necessitam ser cuidadas. Vivem um tempo no submundo e outro no mundo ideal. Então, Proserpina era a representação romana dessa semente. Era a filha de Ceres, né? Então, como Perséfone era filha de Deméter. Deméter e Ceres representam a agricultura, as deusas da agricultura. Deméter na agricultura, na mitologia grega, e Ceres na mitologia romana. E todas duas tinham uma filha. Então, a agricultura tem que ter uma filha, que é a semente. Perséfone era a semente grega e Proserpina romana. Então, elas ficam um tempo no submundo. Elas são captadas, né, pelos deuses, né, do Tártaro, ou seja, do submundo, e ficam lá um tempo. Depois, elas voltam, para depois voltar para o tempo. É o ciclo da semente. Nós encontramos isso na mitologia grega, romana e, com certeza, em outras também. Tá? Então, é necessário que a semente vá para o fundo da terra para ela crescer. Então, é o tempo do crescimento, é o ciclo do crescimento. Então, as pessoas começaram a entender a agricultura assim. Eles não sabiam de agricultura, a gente não sabia nada disso. Então, alguém disse para eles, olha, você tem que pegar a sementinha, botar aqui dentro, fechar, água, luz e calor, que ela vai crescer. Quando ela cresce, ela gera aquilo que você precisa. Mas como é que eles vão explicar isso para elas? Nós falaram assim, existe uma deusa que cuida disso. Estou falando para os gregos, por exemplo. Existe uma deusa, Deméter, ela que cuida da agricultura. E aí tem a filha dela, que é a Proserpina. Não, desculpa, que é a Perséfone. Tem a Perséfone é filha dela, que é isso aqui que você está colocando lá. Então você vai colocar a filha da Deméter lá no subsolo, vai ficar lá no subsolo, aí depois ela vai voltar vistosa e cada vez mais bonita. Aí você pode usar daquele produto para a sua alimentação.
Era assim que eles ensinavam, gente, pelos ciclos. Não tem nada de errado nisso, né? Então, Ceres, a deusa romana dos grãos. Deméter, a deusa a grega da agricultura. A agricultura foi um dos maiores avanços das comunidades primitivas. Elas necessitavam da força dos deuses que impulsionasse suas conquistas nesta área. Nós explicamos. Então, agora, quando você ouvir falar de Deméter, de Ceres, de Perséfone e Proserpina, você está sabendo que você está lidando com as sementes. Triptólemo é um grão, né? É um grão mais importante, que é o grão do trigo. Esse grão recebeu um nome. Certo? Continuando. Freyr, cujo nome significa senhor, é um dos deuses do clã Vanir, e sua esposa é a giganta Gerd. O deus Frey representa a fertilidade, o comércio, a colheita, e as chuvas, e a paz e o prazer. Shala é uma deusa suméria. A agricultura e a compaixão são correlacionadas quando se trata da mitologia suméria, quando uma colheita abundante mostra a compaixão dos deuses. Então, vejam bem, tudo era ligado a deuses. Tudo. Por quê? Aquelas pessoas daquela época, eles tinham que entender que um ser superior comandava esses ciclos. E esse ser superior, a gente sabe que é a natureza que vem de Deus, tudo é uma proposta de Deus, mas eles não sabiam isso. Como é que você vai dizer para eles um Deus que não tem representação material? Então criaram-se as representações materiais. Esses deuses poderosos, né? Essas imagens incríveis, porque aí eles fixavam uma imagem. Quando viam Deméter, a imagem da Deméter, sabia que era a deusa da agricultura. Shala, lá na Suméria, né? Esse Freyr, né? que era também um deus. Ceres, a deusa romana. Então, ou seja, era tudo representado por imagens. Para quê? Para que houvesse um toque psicológico, uma posição de tocar o Deus, de tocar a deusa. Até chegar o momento em que o espírito evolui e não precisa mais dessas representações de imagem, de barro, de madeira, de cerâmica, ou até de pintura. Então não precisa mais, ele já sabe que existe Deus, que nós hoje estamos estudando, que nós hoje estamos tentando entender como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não há mais necessidade para esses espíritos de tocar nenhuma imagem. Eles já têm esse contexto deífico dentro de si e estão tentando uma relação interna com esse Deus. É o que nós estamos tentando. Mas naquela época, meu amigo, minha amiga, tinha que ter as imagens. Por isso que foi difícil, e é difícil o mundo se desligar do paganismo. Porque a imagem fere os sentidos. Ela mexe com os sentidos. Ela justifica a informação. Né? Por isso, a mitologia as usou em abundância. Como era para eles todos esses ciclos? Aí estão os primitivos, né? Imagina essa turma aí, gente, não sabem quase nada. Eles estão começando a aprender, a dar os primeiros passos na evolução consciente, né? Então, estavam recém-saídos da irracionalidade. Os animais que também viveram esses ciclos, e agora na racionalidade, teriam que dar nomes e entender os sentidos de todos esses ciclos. A mitologia foi a grande contribuidora para eles através dos pajés, xamãs e as feiticeiras que viviam nas florestas por suas fábulas e lendas. Então explicavam para eles. Esse aí tem o deus fogo, né? Lá para os hindus era o Agni, né? Os gregos era Prometeu. Então tinha uma representação simbólica para que eles entendessem o que realmente era o que eles estavam tocando. Então a natureza oferecia para eles toda uma estrutura, e eles não sabiam direito o que era aquela estrutura. Então tinha uma representação deífica. O Deus é uma virtude, é aquilo que consegue realizar,
né? Nós já falamos sobre isso em outros estudos. Os deuses são virtudes. Então, essas virtudes fazem as coisas acontecerem, porque as virtudes dos céus, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as virtudes dos céus, que são os representantes do Senhor, fazem a vida acontecer. Então, são os deuses. E, gradativamente, nós vamos indo a esse caminho. A princípio, como titã, como feroz, como brigão, como briguento, né? Para depois chegarmos às virtudes. Então, o arquétipo se consolida na virtude. Isso é muito bonito de saber, né? Extremamente belo de saber. Bom, o mito cosmogônico revela o surgimento do cosmos. Então, na Babilônia existia a cerimônia do Acto, sempre nos últimos dias do ano e nos primeiros dias do ano novo. Recitavam o poema da criação, lembravam o combate entre Tiamat e Marduk, que criaram o cosmos. Era a comemoração do final de um ciclo anual e o início de outro. Havia, então, a purificação dos pecados para entrar no novo mundo, no novo tempo. As cerimônias eram vividas por todos como esperança de um novo momento em suas vidas. Então, Tiamat era o deus do caos e Marduk o deus do cosmos. Então, Marduk vence Tiamat, ou seja, o cosmos vence o caos. É o início da Terra, que era um caos, né? Um caos de fogo. A Terra é uma esfera ígnea, uma chama de fogo. E aí Jesus foi moldando isso aí com seus auxiliares, que eram os Marduk, que era o Marduk. E o Tiamat, que era aquele caos do início, foi cedendo lugar ao que hoje a gente conhece como Terra. E aí, o que eles faziam, os babilônios? Quando chegavam no final do ano, eles faziam 7 dias de festas para despedir do tempo antigo daquele ano e recomeçar um novo ciclo, um novo ano. Ou seja, reciclando os espíritos para uma nova etapa. Hoje, no nosso tempo, né, principalmente por aqui, a gente faz isso bebendo, né, comendo, rindo, vestindo de branco e numas festas que a gente chama de Réveillon. Mas, na verdade, ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando em renovação. Ninguém está fazendo essa introspecção de renovação. Então, sai de um ano, entra no outro, da mesma maneira. E lá não, lá pelo menos eles tinham essa ideia de que era preciso refletir no que se fez naquele ciclo que está acabando para iniciar um novo ciclo. Então, desde cedo, a espiritualidade colocou isso para nós, que é preciso que a gente veja um ciclo que está terminando e se prepare para o que está começando. Santo Agostinho disse isso no Livro dos Espíritos. Quando você for deitar, você rever o que você fez no dia, para que no dia seguinte você faça melhor. Então, são ciclos que se renovam, gente. O tempo todo o ciclo se renova. O tempo todo. Né? Então, no dia nós temos vários ciclos, né? Manhã, tarde, noite. E nessas, manhã, tarde e noite, a gente subdivide em outros ciclos também. Então, tudo é cíclico. Só que quem vive de qualquer maneira não aproveita a potência de cada ciclo. Não aproveita. E aí o tempo vai passando. E a pessoa perde a encarnação dela. Tente entender os seus ciclos da manhã, tarde e noite e tente subdividir esses ciclos. O que você faz, por exemplo, até você levantar, quando você começa o seu trabalho, o seu estudo, quando você termina, que você vai tomar sua refeição, aí depois, quando termina a refeição, o que você faz? Veja você. Aproveite o ciclo, aproveite a proposta de cada ciclo, porque cada tempo desse, cada ciclo desse te traz uma proposta, te traz um estímulo. Tente entender esses estímulos quando chegam. Lá nos primitivos, eles faziam isso. Claro que não tinham uma condição muito avançada para como nós temos hoje, de entendimentos. Mas hoje nós podemos ter esses entendimentos. Né? O rei proclamava, eis um novo dia e um novo mês de um ano novo. É preciso renovar o que o tempo gastou.
O tempo gastara o ser humano. Sua psique necessitava do novo, e o simbolismo do novo ano promovia nelas as alterações para que tudo fosse recomeçado. O homem necessita sempre dos recomeços, porque ele ainda não entende bem a natureza da evolução, sendo assim que ele seja dito como necessidade cíclica. Como a gente não conhece direito, minha gente, como é que funcionam esses ciclos da evolução, a gente não sabe isso direito. Nós estamos aqui no princípio do aprendizado. Então, nós temos que começar a observar o que acontece a cada tempo conosco. Por exemplo, você quer fazer muito uma coisa agora de tarde, ou agora de manhã, ou à noite. Mas não dá certo. Não dá certo. Aí você fala, mas por que não deu certo? Tem uma razão. Mas é isso que você precisa de entender. Que razão é essa? Então, vai estudar a razão, para depois você chegar naquilo que você quer fazer. Porque às vezes não é o momento certo, não vai dar certo. Porque tudo encaixa, né? Os ciclos são encaixes que nós temos para as nossas realizações. Então a nossa vida passa a ser muito mais extraordinária do que o simples fato de acordar e de comer, dormir de novo, né? As necessidades cíclicas contidas no espaço-tempo promovem nas criaturas a alegria de estar chegando o novo. A psique precisa dessas renovações para que o eu busque seus aprimoramentos. Nas civilizações arcaicas, isso era dito através de ritos e celebrações. Então, aquelas celebrações que a gente vê, né, que tinha antigamente, isso tudo tinha uma representação simbólica dos ciclos. Não é? Então, quando você vai. A gente não está indo mais em celebrações assim, mas quando se vai às celebrações, ela tem todo um contexto. Não tem muito tempo nada, eu estava estudando a ritual de iniciação de neófitos numa escola que existia na Alemanha. Parece-me que do século XVIII. Nossa, era impressionante. Vinham as moças, em determinado momento, vinham moças vestidas de azul, depois vestidas de azul, depois vestidas de branco. Aquilo tudo era um momento da transformação daquela psique até chegar no neófito. E a partir daí, o que ele vai ter que fazer? Então, tinha todo um simbolismo. Para que esse simbolismo? Para ferir a psique, para estimular a psique a um novo ciclo, a uma nova realização. Infelizmente, nos nossos dias, ninguém está preocupado com isso. Né? Ninguém. A vida é tão corrida e as pessoas se entregam a essa correria que não param para refletir. Então é preciso encontrar um tempo. Porque a gente encontra tempo para tanta coisa, né? E aí, o homem se ia corrompendo aos poucos. Então, todos os seus pecados necessitavam ser purificados, de tal forma que o retorno do tempo era a maneira ideal para que isso acontecesse. Era como um pacto. O tempo novo renova o homem velho. Então, por exemplo, durante o ano, o homem se corrompia, né, com as coisas que ele fazia lá. Então, chegava um tempo que eu tenho que parar tudo. Espera aí, vamos parar e vamos recomeçar. Lá nos judeus, tinha a festa do Yom Kippur, que era o tempo do perdão, do alto perdão, do perdão àqueles que achava-se que tinha promovido algum mal, né? Então tem essa necessidade de parar para refletir. Nas sucessivas reencarnações, esse fato acontece. Quando vemos sepulturas arcaicas abertas, notamos instrumentos e ferramentas colocadas junto ao cadáver, na nítida demonstração da certeza do retorno dele à vida física. Então, se tinha certeza desse retorno. Hoje, você sepulta um corpo com ouro, com benefícios lá, para ele na outra vida? Claro que não. Porque a gente está tão desligado desse retorno que a gente acha que morreu, acabou. Faz-se aquele momento, vive o luto, depois vai para a vida normal e pronto, acabou. Deles não. Eles mostravam, olha, ele vai voltar, ele vai precisar disso. Só que eles não sabiam que não ia necessitar daquilo.
ele ia necessitar de outras ferramentas, mas demonstravam o conhecimento que eles tinham no eterno retorno. Aquele ser retornaria. Pela repetição anual da cosmogonia, o tempo era regenerado, ou seja, recomeçava como tempo sagrado, numa celebração ao início puro do tempo, longe das impropriedades humanas. Recomeçava sua existência como reserva de forças vitais intactas, tal qual acontece nos renascimentos em que o espírito recebe forças vitais para sua nova encarnação. Gradativamente era colocada na psique humana a dinâmica do crescer nos tempos renovados. O que você pode pensar que acontece lá no mundo espiritual quando a gente desencarna? Então, cada um vai viver aquilo que ele mereceu, né? Mas, no fundo, esse interstício entre uma encarnação e outra representa isso. Vamos purificar o velho. Vamos ver o que a gente fez de errado. Vamos nos preparar para um novo avanço. É assim que o mundo espiritual trabalha, minha gente. Escolas preparatórias para reencarnantes. Institutos de saúde para recuperar perispíritos, muitas vezes arrasado, defasado ou devasado por impropriedades humanas nos seus relacionamentos aqui. Então, sabendo disso, Deus, né, Jesus, coloca essas possibilidades de renovação do homem para que, quando ele renascer, ele possa ter mais possibilidades. Dizem que quando a pessoa vai reencarnar, que existe um processo chamado restringimento, que o perispírito que a pessoa vai para uma câmara lá no mundo espiritual, e ali são retiradas aquelas cascas mais grossas para facilitar um novo recomeço, uma nova encarnação. Então, tudo é para nosso favor. E por que nós ficamos brigando, debatendo, criticando, machucando, se exterminando pela bebida alcoólica, pelo cigarro, pelos vícios, pelo sexo destrambelhado, que mata muito mais do que você possa pensar? Porque são energias, muitas vezes, difusas, que não se encaixam. E aí perturba os outros órgãos, muitas vezes vulneráveis. É isso que nós temos que aprender, minha gente. É isso que é colocado para nós. Ou a gente aprende isso, ou vamos ficar aí nessa busca longa e desesperada de curar o corpo físico, enquanto que a alma está aí, tudo cheia de necessidade. Então, essa dinâmica da criação do tempo e sua renovação intui o homem a buscar sempre o novo para dinamizar suas percepções. Assim justifica-se a curiosidade humana que quer saber para crescer. Cada regresso ao tempo de origem dava ao homem a possibilidade de crescer, quer em terra ou em mar, no solo ou nas alturas. Os mitos heróicos simbolizavam para este homem buscador a força e a esperança de conseguir. Uma fábula, uma lenda, era o ponto do início para a grande jornada a ser empreendida a partir de uma decisão de construir o novo. Na nossa segunda temporada aqui do Mitologia em Pauta, nós vamos estudar isso. Essas lendas e esses heróis, o que eles representavam? O que isso dizia para a psique? Dizia e diz, né, minha gente? Para a psique. Só que hoje, os nossos heróis são tão falidos, mas tão falidos, que a gente pouco aproveita deles. Mas naquele passado, não. Naquele passado era tudo muito bem aproveitado. O homem religioso reatualiza a cosmogonia, não apenas quando cria qualquer coisa que pode ser seu mundo pessoal ou território ocupado, ou ainda cidades. Ele sempre será o senhor da criação, não importando se seja hierarquicamente categorizado como chefe. Será sempre o criador, robustecendo arquétipos. Observa você que é interessante, toda vez que eu participo de um projeto, independente se eu sou o chefe daquela equipe, eu estou crescendo por aquele projeto. Né? Eu estou aprendendo, eu estou dinamizando arquétipo, eu estou chegando à virtude. Eu só chego a ser um ótimo profissional depois que eu consolidar os arquétipos daquela profissão. Os inícios, as arquiteturas daquela profissão. Então eu vou crescendo, eu vou crescendo. Então, onde eu estou, independente da minha posição hierárquica, eu estou crescendo.
Por isso que nós temos que dar muita atenção ao trabalho. Não pensar no trabalho só para ganhar dinheiro. Não. O trabalho tem a proposta de dinamizar a inteligência, dinamizar a cultura, dinamizar a vida. Se não fosse o trabalho, minha gente, nós estávamos aí muito atrasados ainda. Mas tem gente que acha que trabalho tem que ser para ganhar dinheiro. Para quê? Para se engalanar de coisas, muitas vezes desnecessárias. Passe a pensar assim, né? Bom, assim o mundo rudimentar, assim de modo rudimentar, o homem buscava sua sincronicidade com toda a criação que o envolvia e se preparava de tempos em tempos, dentro dos ciclos naturais, para se incorporar ao modelo de criação. Isto era para ele o estímulo que necessitava para alterar hábitos em busca de algo renovado, uma estratégia da evolução a que todos estamos submetidos. A pessoa que é preguiçosa, né, ela não consegue fazer isso. Ela não avança, porque ela fica deitada, fica no ostracismo, fica realmente sem dinamizar os seus potenciais. Então, o novo buscado sugere sempre um desafio a ser vencido. Assim diziam os deuses heróicos. Tem que buscar sempre esse novo, para que a gente dinamize. Então, nós estamos nesse grande projeto, nessa dinâmica incrível, que a gente possa entender assim. Havia uma concepção antiga que dizia que a vida não pode ser reparada, mas somente recriada pela repetição simbólica da cosmogonia. A cosmogonia é o modelo exemplar de toda a criação. Por quê? Porque está ligado ao cosmos, que é perfeito. Perfeito. Você observa o cosmos de uma perfeição incrível. Então, ele é o nosso grande estímulo para buscarmos a perfeição. Então, não mais viver de qualquer maneira, minha gente. Sabe? Mandando recadinhos, mandando beijinhos, mandando não sei o quê. Não, vamos viver com potência. Cada dia, cada posição, cada vitória. Cada dia uma vitória, se a pessoa souber se conduzir nessa vida. E aí, quando ele desencarnar, ele vai ter novas e novas possibilidades incríveis que a gente nem imagina. Agora, se eu fico aqui, como eu estava dizendo, né, puxando o tapete dos outros, reclamando que fulano está fazendo melhor do que eu, que é assim que a pessoa faz. Num projeto de orgulho, de prepotência terrível, que sabota a si mesmo. Não, abra teu coração, seja humilde. Você viu a humildade de Jesus? De confabular com espíritos extremamente inferiores a ele, olhando no olho? Por que você não faz isso também? Né? Então, isso é energia que necessita ser ativado para que a cura se estabeleça. Os primeiros xamãs e curandeiros criaram na psique humana o símbolo de que a cura deve ser sempre ministrada por aquele que detém poderes superiores. Este poder está em todos nós, uma vez que nas curas, cada qual deve participar efetivamente. Então, não existe cura sem que eu esteja participando dessa cura. O ritual da cura consiste na recitação solene do mito da criação do mundo, seguida dos mitos da origem das doenças provocadas pela cólera das serpentes e da aparição do primeiro xamã curandeiro que trouxe aos homens os medicamentos necessários. Então, a cura levará fatalmente ao novo recomeço, que é o recomeço da saúde. Então, não adianta ficar curado. Sabe, tem pessoas que ficam desesperadas atrás de cura, mas a cura chega, ele vai fazer tudo de novo que nem fez no ciclo anterior. Então, toda vez que adoeceu e se curou, mudou o ciclo. Você tem que entender isso. Então, se você estava doente e ficou curado, muda teu padrão, muda teus hábitos, porque senão você vai ficar pior ainda do que era antes. Foi o Senhor Jesus quem disse. E sabe por quê? Porque cada doença deixa raiz em nós, mesmo depois de curada. Essa raiz tem que ser extirpada com o tempo, com bons hábitos, com boas propostas. Senão ela atrai de novo os mesmos erros do passado. Quase todos os rituais evocam o começo, o início dos tempos, quando o mundo ainda não existia. Diziam em suas curanderias, no tempo em que o céu apareceu, em que o sol, a lua, etc., depois falam do primeiro curandeiro e a aparição dos medicamentos, ou seja, tudo no eterno recomeço. Depois que aconteceu, né?
que o tempo foi criado, aí começaram, né? Então, o processo de ajuda ao habitante do mundo, que tiveram os xamãs, os curandeiros, né? Que fizeram esse trabalho. Mas tudo teve um início. Então, por exemplo, se você vai ao médico, na primeira vez que você vai consultar, o médico vai ter um rito de atendimento. Na segunda consulta, ele já é outro rito. Na terceira, já é outro rito. E assim vai te perguntar, você tomou os medicamentos que eu te falei? Você fez isso que eu te falei? Você evitou isso assim, assim? Porque você está sempre recomeçando toda vez que você vai ao médico. Se você vai lá no médico e pergunta, você tomou remédio? Eu também não, doutor. Você mudou seu hábito? Não, mudei também não. Então você não fez o rito do recomeço. E aí não vai ter cura. Entende como é que é simples isso? Você vai tomar um passe lá no centro espírita. Aí você sai de lá bem melhor, né? Porque dá uma aliviada. Mas você volta a fazer os mesmos erros. Não abre mão dos seus propósitos negativos. Não pensa na coisa positiva que você possa realizar. Então, a dor vai ser sempre sua companheira, né? Procissões, idas a lugares sagrados, ritos que relembram o momento inicial daquilo que celebra, são movimentos da psique para reatualizar suas vivências antigas. Há ritos que permanecem e outros que a psique descarta, quando percebe que novas circunstâncias derrubam aquele início ou ritualizam-o. Festas das colheitas, das primícias, dos tabernáculos, do Pentecostes, etc., todos eles relembram e reatualizam feitos antigos. Há o tempo de origem de uma realidade, fundado pela primeira aparição desta realidade, e tem um valor, uma função exemplares. E é por essa razão que o homem se esforça por reatualizá-lo periodicamente por rituais apropriados. Isso criou o conjunto das festas atuais, onde se relembra o tempo da criação que motiva naquela celebração. Então, meu amigo, amiga, então toda vez que tem uma festa dessas aí, que se evocam, né, princípios antigos, então faz aquilo como uma reatualização da nossa psique para aquele fato. Até o momento em que a psique cresce, não precisa mais daqueles ritos. Ele já sabe. Então não precisa mais das festas que vão criar todo o estímulo de relembrar o que foi feito lá atrás. Não, agora eu já estou no processo, já entrei na dinâmica do novo o tempo todo. Então, o que passou, foi interessante, me explicou, eu aprendi e agora estou indo para o novo. Não é assim? Então, toda vez que você vê uma liturgia, por exemplo, ela está tentando te relembrar um fato, que agora você apropriando da essência do fato, não precisa mais da liturgia. As festas celebradas na ilha polinésia de Ticópia reproduzem as obras dos deuses, ou seja, os atos pelos quais, nos tempos míticos, os deuses fizeram o mundo tal qual é hoje. Pouquíssimas pessoas se interessam pela criação do mundo. Pouquíssimas, né? Dizem que isso não está nem aí, porque não estão nem aí, mas assim também eu fui criado, né? Assim também eu tive meu início. Então, assim, periodicamente, o homem religioso torna-se contemporâneo dos deuses, na medida em que ritualiza o tempo primordial no que se realizaram as obras divinas. Ao nível das civilizações primitivas, tudo que o homem faz tem um motivo transhumano. Portanto, mesmo fora do tempo festivo, seus gestos imitam os modelos exemplares fixados pelos deuses e pelos antepassados míticos, mesmo correndo o risco de ser desfigurado ou até esquecido. Você já viu? Vou dar um exemplo meio bobinho aqui, mas só para você ter uma ideia. Tem pessoas que vão tomar uma bebida alcoólica e eles jogam um pouquinho no chão e falam que é para o santo. Já viram isso? Por quê? A bebida alcoólica é uma potência, né? Ela potencializa. Então, quem nos potencializa as nossas virtudes? Então, é como se eu estivesse repetindo um mito de potencialização do Deus que eu tive que criar como virtude para que eu me tornasse virtuoso. Então, a pessoa faz aquele gesto. Ou então faz uma louvação, de alguma maneira, sempre reatualizando os deuses. Mas o Deus é Ele. Ele é Deus. Então, eu não preciso ritualizar isso mais. Eu tenho que entender que já chegou a essa potência. Que aquilo foi bom lá no passado. Hoje não é mais necessário. E principalmente na bebida alcoólica. Toda vez que ele joga para Deus, ele não está jogando para Deus, está jogando para o Titã.
ainda não conseguiu se livrar daquilo, ainda não se torna um ser superior, ainda é dependente da bebida alcoólica. Então, ele é um titã arquetípico, só isso. Longe ainda das propostas superiores, né, a que ele foi criado. As festas religiosas, que são celebradas na atualidade, movimentam a psique em sua volta ao sagrado. Sabe-se, no entanto, que o profano é hoje, no Ocidente, quase a mola mestra das ações, principalmente dos ocidentais. A psique humana necessita desse retorno ao sagrado para ritualizá-lo, a fim de estabelecê-lo definitivamente em suas vivências. Uma vez estabelecido, a psique ganha autonomia e não mais necessitará desses ritos e celebrações. Será autêntica e caminhará seguro na vida, foi o que nós falamos. Então, à medida que nós nos tornamos superiores, espíritos potencializados, nós não precisamos mais desses ritos, digamos, dessas celebrações. Sabe? Porque nós já estamos livres disso, a gente já sabe como é que funciona, a psique já entendeu, foram tantas as repetições que a psique aprendeu, então não precisa mais do rito. Então é quando a pessoa começa a se desligar de celebrações externas, para celebrar interiormente. Quando ela faz isso, ela dinamiza o sagrado que é ela. Então ela não precisa ir ao templo buscar o sagrado está com ela. Ela vai viver o sagrado dentro dela. Então isso é necessário entender. O sagrado está dentro de nós. Eu preciso apropriar desse sagrado, que nasce à medida que a mônada vai crescendo, que o Cristo interno vai crescendo. Então, as práticas exteriores me ensinaram que eu tinha que fazer isso. Então, criaram exemplos. Templos góticos, templos outros, templos lindos, maravilhosos, né? Templos incríveis. E ali eu comecei a entender que eu tinha que entrar lá para me sentir bem. Agora eu aprendo que eu, estando em paz, na serenidade, buscando cumprir minhas obrigações dentro das leis de Deus, eu encontro esse templo dentro de mim. E digo para você, é um templo mais bonito que você já entrou. O seu próprio tempo. Tá? Então, não precisamos mais dessas representações exteriores. Né? Assim, periodicamente, o homem religioso torna-se contemporâneo dos deuses, na medida em que ritualiza o tempo primordial no qual se realizam as obras divinas. Ao nível das civilizações primitivas, tudo que o homem fez tem um modelo de imitações fixados pelos deuses e pelos antepassados míticos. Para quê? Para que ele aprendesse. Então, vai ter a festa da uva. Então ele ia lá, né? O que ele está aprendendo com aquilo? Agradecer a Deus pela colheita. Agradecer a Deus porque pela colheita ele pode ter uma vida mais plena, mais farta. Então ele vai entender isso. Então hoje, quando ele trabalha, quando ele produz, quando ele consegue ter uma vida mais tranquila, ele já sabe que foi pelos esforços dele. Assim como foi pelos esforços de conservar o vinhedo lá que ele trabalhou. Sabe, minha gente? Então nós vamos tirando esses mitos, esses ritos, para uma proposta permanente em nós, desse eterno templo, dessa eterna celebração interna. E aí, meu amigo, minha amiga, nada de fora nos atinge mais. Nada nos faz ficar doentes. Né? Shiva, na mitologia hindu, representa a destruição. Uma das suas principais representações é como Nataraja, que significa rei da dança. Isso porque sua dança é capaz de destruir tudo no universo para que Brahma possa realizar a criação. Então, Shiva é a dança. Né? Então, é na dança, ou seja, no movimento normal das energias, tudo se renova. Então, Shiva é a dança das energias. Então, um mundo, quando termina seu projeto do existir, ele vai ser transformado. As energias que compõem esse mundo serão transformadas para compor outro mundo ou outra situação. Destruições representam eliminar o velho para que o novo possa surgir da eterna dança dos renascimentos, que coloca o homem em perspectivas renovadas para o seu avanço psíquico. Desde tempos imemoriais, a espiritualidade comandou esses movimentos da psique humana, recém-saída da irracionalidade. Ao homem do presente compete entender tudo isso e fazer com que os seus avanços se deem a partir de si, para si. Então, tudo que tem lá fora é para dinamizar o que sou, o que tenho dentro de mim. Né? Então, no Livro dos Espíritos, a gente vai estudar nas leis morais a lei da destruição. Então, é necessário que se destrua o velho para que o novo surja. Né? E aí,
a consequência será sempre positiva. Independente de você falar, é uma catástrofe, é uma coisa assim, não. Aquilo foi um tempo da destruição para que o novo ressurja. Então também nós temos que destruir velhos hábitos, velhas sintonias, né? Velhas colocações, para que o novo venha. E quando a gente destrói isso, dá um abalo psíquico em nós. Nossa, mas eu pensava desse jeito, agora vou ter que mudar? É para o seu bem. Senão você vai ficar eternamente preso àquele passado. Tá? Ele está, de toda forma, em busca do tempo sagrado, pois somente ele pode sustentar suas buscas no profano na tentativa de apropriar dos seus bens divinos. O profano é assim, a saída de si para retornar a si mais fortalecido. No futuro, o profano será substituído pelo eterno sagrado, que se renova periodicamente. Então, eu serei renovado por mim mesmo o tempo todo. E nessa renovação minha, eu estarei sempre renovando os ambientes que eu estiver. O homem religioso sente necessidade de mergulhar por vezes no tempo sagrado e indestrutível. Para ele, o tempo sagrado, que torna possível o tempo ordinário, é o eterno presente do acontecimento mítico que torna possível a duração profana dos eventos. Então, eu estou, por exemplo, no profano, fazendo as coisas do dia a dia. Mas você já observou que sempre eu tenho que ir ao meu sagrado? Não sei, aquela hora que eu faço uma prece, aquela hora que eu faço uma reflexão, eu estou buscando dentro do meu sagrado para me sustentar nesse presente. Porque o presente tem uma duração profana de eventos, quer dizer, os eventos vão acontecendo fora de mim, mas eu tenho que estar no sagrado para eu viver bem esses eventos do profano. Porque aí eu vou sacralizando aquilo que era profano. Então, quando eu vejo uma coisa lá fora mal feita, ou feita de uma maneira imprópria, eu mudo o meu conceito. Não vou fazer isso, não. Isso para mim não é bom. Então eu vou sacralizando, eu vou me tornando uma pessoa ligada à minha essência de viver, que é a minha essência divina. Então o profano fica como uma experiência, muitas vezes que eu vivi e abracei. Agora eu estou saindo dele. Não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ir para determinados lugares para contar piada sem graça, para fazer coisas que não devem, para ficar fazendo fofocas, né? Para ficar vendo corpos humanos desnudos por aí, em piscinas, em clubes, em praias. Não, eu não quero mais isso. Eu agora quero criar uma situação para mim, porque eu estou me inteirando da minha essência divina. Aí eu estou saindo do profano e dinamizando o meu sagrado. Né? Então, no início, os tabus e totens representaram para as sociedades primitivas as marcas do início. Tabus como representatividade de conteúdos sociais e totens como respeito a uma divindade superior ao homem. Assim, a disciplina foi se estabelecendo. Ambas as propostas têm marcas profundas na psique humana, que hoje busca respeitar leis e o encontro do divino, mesmo jurando que não faz. De todo jeito, nós estamos procurando esse divino, porque o divino é a essência nossa, é Deus que está conosco. Então, no princípio, a gente tinha tabus, não pode ser de outra forma, tem que ser disso, desse jeito, assim. Eram as leis impostas, né? E os totens, que eram os representantes superiores. Se você não fizer isso, Deus tal vai te punir. Então, foi um fator disciplinatório. Agora eu não preciso mais. Agora eu já tenho que entender que eu tenho que cumprir leis, não só as humanas, mas principalmente as leis divinas, que o humano muitas vezes erra nas suas leis, e o divino nunca. Então, eu tenho que começar a me ligar mais nas leis divinas. Claro, cumprindo os ritos das leis sociais, mas pensando nas leis divinas. E quem é o totem? O totem sou eu mesmo. Aquela consciência desperta que cuida de mim, que sabe que eu não posso fazer isso, que eu tenho que respeitar a essência que eu sou, que eu tenho que respeitar o Deus que está em mim e o Deus que está no outro. Então, do totem do tabu, nós chegamos a buscar respeitar as leis divinas, respeitar a mim e ao outro, como essência também divina. Veja que no início não se podia falar nisso. Então, era pela mitologia. Né? Na perspectiva da existência profana, o homem só reconhece a responsabilidade para consigo mesmo e para com a sociedade.
Para ele, o universo não constitui um cosmos, ou seja, uma unidade viva e articulada, e é simplesmente a soma das reservas materiais e de energias físicas do planeta. E a grande preocupação do homem moderno é de não esgotar inabilmente os recursos econômicos do globo. Então, hoje nós temos esse negócio aí de ecologia, né? Fica todo mundo falando, não, temos que tomar cuidado com o mundo, essa coisa, né? Mas isso tem uma representação bem mais profunda, né? Bem mais apropriada, né? Para a nossa relação com o universo. O universo, minha gente, é a expressão cósmica da divindade, ou seja, a expressão harmoniosa do divino. Então, quando eu olho para o universo, e não só o universo das galáxias, dos sistemas planetários, não, esse universo que está me rodeando. Então, ele, para mim, tem que ser buscado como uma essência do divino que está me permeando o tempo todo. Isso que você respira aí a todo instante é a essência divina, que vem do fluido cósmico universal. Isso que você toca é a essência divina, vem do fluido cósmico universal. Isso que a sua fala é a essência divina, porque a propulsão da fala é um ar que vem do fluido cósmico universal, então você está imerso em Deus. O seu universo pessoal, particular, está envolvido com Deus. É isso que nós temos que entender. Não tem outra justificativa, tá, gente? Mas, essencialmente, o primitivo situa-se sempre no contexto cósmico. A sua experiência pessoal não falta nem autenticidade nem profundidade, mas pelo fato de se exprimir numa linguagem que não nos é familiar, ela parece inautêntica ou infantil aos olhos do moderno. Isso quer dizer o seguinte, nós não podemos pensar o que passava na mente de um primitivo. Então, quando ele tinha esses ritos, quando era imposto para eles os totens, os tabus, os ritos, as celebrações, para eles era extremamente necessário, porque era um processo de fixação do divino, de ampliação do divino dele. Veja como é que nós temos que tratar. Por isso que Jesus veio aos homens, porque Jesus sabia que o homem é um ser muito, muito iniciante na evolução, mas que precisa de um impulso para ele ir. Então ele veio até nós. Assim também, quando os espíritos vão aos primitivos para ajudá-los, para impulsioná-los para as suas evoluções, e já de uma vez impulsionando de maneira certa. Por isso os ritos, as celebrações, os deuses, os mitos, as lendas. Percebem? O mito representa aquilo que eu quero saber, a essência da minha busca. E quando eu encontro, que eu consolido, não é mais mito, é realidade, é logos, é razão. Não é? Muita coisa, meu amigo, muita coisa, né? Porque, em suma, desejar restabelecer o tempo da origem é desejar não apenas reencontrar a presença dos deuses, mas também recuperar o mundo forte, recente e puro, tal qual era naquele tempo. Essa experiência se traduz pela certeza de poder recomeçar periodicamente a vida no máximo de certezas. Não é apenas uma visão otimista da existência, mas também uma adesão total ao ser. Você não gosta de assistir filmes históricos, às vezes? Filmes épicos? Você viveu aquilo lá, de alguma maneira. Então, essa volta ao recomeço, essa volta ao passado, é uma reciclagem que nós vamos fazendo aí. Não é assim? Antes que entardeça, antes que tudo volte a ficar escuro, vamos pensar na claridade de cada dia, de cada ação. Está entardecendo. Daqui a pouquinho chega a noite. E com a noite chegam a lua, as estrelas. Mas amanhã de manhã o sol retorna. Esses ciclos extraordinários que acontecem porque nós estamos no espaço-tempo. E o tempo traz de volta aquilo que foi passado para uma nova experiência. Nunca se repete. É sempre um novo ciclo. Uma nova encarnação, uma nova maturidade, uma nova adolescência, uma nova velhice.
E assim nós vamos flutuando nos ciclos, aprendendo com os ciclos, crescendo com os ciclos, nessa força incrível de renovação permanente. A lei do eterno retorno, quando chega 31 de dezembro, logo assim, começa 1º de janeiro, sempre renovando, sempre se reestruturando. As civilizações antigas trabalhavam tanto essa lei do retorno, porque é uma lei divina. É a lei que nos faz cada vez mais possibilitados de crescer, de aprender, de superar. Essa força incrível dos ciclos. Então, meu amigo, minha amiga, entenda isso. Essa força incrível dos ciclos que nos faz cada vez mais renovar para sempre. Nosso poema do estudo Eufênix. Não sei se vou ou se caminho nessas estradas da sublimação. Quando não se sabe de si, anda-se como peregrino, indo acolá, aqui, a quem. Quando se estabelece como guerreiro, não da espada em punho, mas sim da embainhada, se vai como arqueiro que não se intimida, porque sabe o que é. Assim, de renascimentos em fila, enaltece a vida, robustece a psique e nada o detém, porque tem em si a certeza do tempo da sua chegada. É mesmo qual fênix que se renova no tempo, nunca morre, renasce, cresce, as asas e voa cada vez mais alto, lá no infinito que o aguarda com harmonia. Este é o homem, antes guardado, que, malgrado a todas as infâmias, vai e cresce e se protege, e segue novamente porque, sim, vai chegar. Sabedor de si mesmo, nunca olha para trás, nunca reclama, nunca detém o fluxo da vida que em si se faz soberana e avança com o infinito em busca de Deus. Maravilhoso, né, minha gente? Maravilhoso. Resumão de hoje, né? É como uma sinfonia na qual surgem as ondas senoidais, justificando a cadência do ir, vir, tornar-se a ir, infinito, reagrupando, construindo e otimizando a vida. Recomeçar e colocar-se sobre o estabelecido, reorganizando-o e estabelecendo novas visões e crescimentos. Então, meu amigo, minha amiga, aí está o nosso estudo de hoje. Estudamos ciclos, eternos retornos, recomeços, deixar o velho, buscar o novo, sempre, sempre. Aquele que fica parado no velho, no antigo, não consegue ver as flutuações que o novo traz a todo instante para nós. Porque nós somos espíritos infinitos. Pensemos assim e caminhemos assim. Esta é a grande proposta de Deus para os seus filhos. Então, no nosso episódio número 10, nós vamos estudar a magnífica dança dos deuses, que vai ser o último episódio da nossa série, né? Aqui, temporada 1, a educação de forma lúdica. Eu quero dizer a você que eu estou muito feliz de ter estado aqui com você em mais esse estudo e que nós possamos permanecer juntos, aprendendo, dinamizando o ser, pedindo a você que compartilhe esses estudos para que eles possam ser ideais, ótimos para todos nós. Muito obrigado, muito carinho para você e até o nosso próximo momento aqui no Mitologia em Pauta. Jesus os abençoe. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!